vamos falar sobre pneumonia. Então, o que é pneumonia? Por definição, a pneumonia é um evento agudo de sinais e sintomas do trato respiratório inferior, mais um exame de imagem com evidência de consolidação. Beleza? Isso aqui é que a gente tem por definição como pneumonia adquirida na comunidade. E óbvio que esse paciente tem que vir da comunidade, né? É um paciente que não está internado em hospital, é um paciente que ele não fez uso de antibiótico. Assim, o paciente fez uso de antibiótico, o paciente que tem cultura prévia, né? Já tem relato de cultura prévia para MDR, MRSA. Assim, a gente até diz que esse paciente ele tem infecção de comunidade, mas a gente vai terminar chamando de infecção associada ao serviço de saúde, o paciente é dialítico, tudo isso. Então, de forma geral, é um paciente que não está internado, beleza? Então, agudo com sinais e sintomas do trato respiratório inferior, com um exame de imagem com consolidação. Então, para que a gente tenha um diagnóstico de pneumonia, a gente precisa obrigatoriamente de uma imagem evidenciando consolidação. Beleza? O que é que o paciente vai apresentar? Quais são os sintomas que ele pode apresentar? Tosse. Aí essa tosse ela pode ou não ser produtiva. Então, basicamente, tosse, febre, taquicardia, taquipneia. É o paciente que vai ter também dispneia. A ausculta, você vai ter crépito. Crépitos aqui, ó, geralmente finos. O paciente pode ter outro tipo de fluidos adventícios, ter ronco, sibilo, pode. Mas geralmente ele tem uma doença associada. Não é comum um paciente com pneumonia especificamente fazendo sibilância, por exemplo. Agora é um paciente que tem DPOC, e aí ele tem uma DPOC exacerbada por uma infecção respiratória. Então ele pode apresentar ronco e sibilo nesse contexto. É o paciente que pode ter diminuição do muro vesicular, é o paciente que pode ter derrame pleural, é o paciente que pode ter rebaixamento de nível de consciência num quadro mais importante, né? É um paciente que vai ter confusão mental, é o paciente que pode estar hipotenso num quadro mais grave. Então, é o paciente que vai ter sinais de uma infecção, sinais e sintomas infecciosos e de infecção no trato respiratório, né? Dispneia, tosse, crépito. Então, isso aqui, diminuição do murmúrio. O paciente pode ter também uma coisa chamada egofonia, que é quando o paciente tem consolidação e na hora que você pede para você vai avaliar o frame do tórax vocal, você pede para ele falar 33, ele fica com som metálico. Então, vamos lá. Só esses achados não é suficiente para a gente dizer, tem pneumonia. Por quê? Porque termina sendo um pouco complicado, um pouco complexo você fechar e bater o martelo aí nesse diagnóstico. É preciso de um exame de imagem com evidência de consolidação. Aqui fica um pouco complicado, porque muitas vezes até o radiologista ele vai discordar e às vezes tem consolidações que são pequenininhas, então fica um pouco mais difícil de ver. De modo geral, a gente vai conseguir ver a maioria das vezes, e existem alguns diagnósticos diferenciais aí que podem confundir, mas assim, associando ao quadro clínico vai te ajudar a definir melhor. Uma coisa interessante que é legal da gente frisar é que a presença de crépito, por exemplo, tosse com expectoração, apesar da gente achar que crépito, tosse com expectoração, dispneia são sinais bem específicos,
de pneumonia, tem estudos que mostram que a razão de verossimilhança, razão de verossimilhança positiva, que é a chance daquele achado aumentar a probabilidade diagnóstica, né? Ele não é tão boa para esses achados de tosse com expectoração, dispneia, crépito fino, não é tão boa. O que tem de melhor são as alterações de sinais vitais, febre, aumento da frequência respiratória, taquicardia e egofonia. Esse paciente que tem um som metálico, quando ele fala 33, na hora da ausculta, particularmente em topografia de consolidação, é que você vai escutar isso aí, é o paciente que você aumenta muito a chance desse diagnóstico. E para afastar o diagnóstico, que a gente chama de razão de verossimilhança negativa, a gente tem a ausência de alterações de sinais vitais. Então, no paciente que não tem febre, não tem taquicardia, não tem taquipneia, mas ele apresenta tosse com expectoração, e você querer dizer que ele tem um diagnóstico de pneumonia, esses achados aqui, eles diminuem a probabilidade, né? Não ter febre, não ter taquicardia, não ter taquipneia, não ter alteração de sinais vitais, diminui a probabilidade. Não ter crépito, diminui a probabilidade? Não. Não ter tosse, também não diminui a probabilidade, tão bem quanto alteração nos sinais vitais. Beleza? Então, se você está diante de um paciente, você está suspeitando que ele tem uma pneumonia, e ele não tem alteração de sinais vitais, pense em outros diagnósticos prováveis. Ele tem tosse, dispneia, um evento agudo, tem infiltrado intersticial bilateral no pulmão e ele não tem taquipneia, não tem taquicardia, não tem febre. A chance de você fechar esse diagnóstico de pneumonia diminuiu bastante agora, tá? Diminuiu consideravelmente. Não é aquela razão de verossimilhança negativa muito baixa, né? Mas já diminui bastante. Então começa a pensar em diagnósticos alternativos. É um DPOC exacerbado por uma infecção, ou por uma infecção viral, por exemplo, uma possibilidade, também diminui aqui, né? Mas é um DPOC exacerbado por não estar usando a medicação, é uma IC descompensada, sei lá, qualquer outra doença pulmonar que vai ter infiltrado intersticial. Então, ficar ligado nesses achados aí, que te ajudam a chegar mais perto do diagnóstico e que te afastam do diagnóstico que você estava pensando. Então vamos lá, a gente recebeu um paciente que a gente agora tem uma suspeita clínica que ele pode ter uma pneumonia. A gente solicitou um raio-x de tórax, a recomendação das diretrizes é que todo paciente seja realizado o raio-x de tórax, até porque por definição a gente precisa de um exame de imagem para fechar esse diagnóstico. Algumas literaturas recomendam contra se você está pensando num paciente que vai tratar ambulatorialmente, um paciente que ele não tem complicações, alterações clínicas significativas, mas de forma geral a maioria das diretrizes recomendam solicitar o raio-x. Então, todo paciente que chegar, você está pensando em pneumonia, você vai pedir um raio-x de tórax, até porque você está pensando em investigar dispneia. Então, nas possibilidades de dispneia, a gente tem doenças do pulmão, a gente tem doenças do coração. E aí pode ter outras causas, né? Assim, menos comum, pneumotórax espontâneo, ter alguma alteração de mediastino, ter alguma coisa ali que você pode achar no raio-x de tórax e vai te ajudar nesse contexto. E aí depois que a gente teve a suspeita clínica, a gente fez a suspeita clínica, a chance a possibilidade é forte desse paciente ter uma pneumonia. O que é que você vai pedir a mais além do raio-x de tórax? A gente pode pedir, para chegar mais perto desse diagnóstico, existem algumas literaturas que recomendam e que sugerem, em alguns lugares o pessoal faz a solicitação de procalcitonina. A procalcitonina, ela atualmente não tem uma boa relevância, não tem uma boa acurácia na hora de você dizer se esse paciente tem uma pneumonia bacteriana ou não. Então, vou botar aqui, não é boa. O que acontece? Quando esse resultado ele vem maior do que 0,25, ele tem uma forte correlação
com infecção bacteriana. Beleza? Se ele vem baixo, vem um resultado muito baixo, a gente pode pensar em vírus, tá? O que acontece? Existe um estudo que verificou, alguns poucos estudos na verdade, verificaram essa correlação entre a presença da procalcitonina positiva e infecção bacteriana. Porém, outros estudos não conseguiram repetir os mesmos resultados. Então, a gente não tem uma evidência boa, suficiente, para a gente usar a procalcitonina como um marcador para a gente definir se a doença é viral ou bacteriana. Porém, quando a gente tem ela negativa, as chances são que esse paciente vai ter uma infecção viral. É o que a gente atualmente usa na prática. Mas ainda assim, saber que só por isso você não consegue definir. Então, se você vai usar só ela para definir se você vai começar antibiótico pensando em bactéria ou não, você pode errar muitas vezes ainda. Então, assim, o que você pode usar ela, uma forma de aplicar ela no seu dia a dia, é associada aos achados clínicos e radiológicos, como é que está a queixa clínica do paciente, assim, contexto epidemiológico atual, o resultado vem negativo, então muito provavelmente esse paciente não tem uma bactéria presente. Se esse resultado vem positivo e você tem outros dados que sugerem para você uma infecção bacteriana associada, então pode ser que esse paciente tenha uma presença de infecção associada vírus e bactéria, tá? Assim, considerando o contexto epidemiológico atual. O que é que a gente tem mais aqui que a gente pode usar como exame complementar? Aqui a gente tem os laboratórios, né? Hemograma, função renal, iono, enfim, exames básicos que a gente vai pedir para o paciente que a gente for internar. Já eu falo quem é que a gente interna. Não tem necessidade de solicitar esses exames no paciente que você tem evidência clínica e radiológica de pneumonia. Não tem para que você pedir um hemograma para ver se o leuco está aumentado, se não vai mudar a sua conduta. Se o paciente tem tosse produtiva, dispneia, tem egofonia, ele tem o quadro agudo, tem febre, tem taquipneia leve, taquicardia, um raio-x com consolidação, para que você vai pedir um hemograma? Você vai mudar o diagnóstico e se o hemograma vier normal, você vai deixar de prescrever um antibiótico para esse paciente? Muito provavelmente não. Então, o interessante é a gente pedir exames que vão modificar a nossa conduta ou que vão servir para que ele sirva de base para algum exame futuro. Por exemplo, o paciente que a gente interna, a gente solicita função renal, ionograma, pode solicitar outros marcadores aí que a gente vai ver mais na frente a necessidade de solicitar alguns outros exames, e hemograma para ver se o leuco está subindo, se o leuco está caindo. Então, você vai usar como referência para a evolução clínica desse paciente, beleza? Então assim, não tem necessidade de solicitar tudo isso aqui se você não vai estar pensando em internar o paciente e se ele tem uma suspeita clínica muito sugestiva de ter infecção respiratória. Outro exame aqui, cultura. A gente vai solicitar cultura preferencialmente para todos que forem internar. E aí aqui a gente vai solicitar a EMOC e o SCAR. A hemocultura, dependendo do patógeno, que a gente tem o mais comum, é o pneumococo, ele pode vir positiva. É uma possibilidade. As probabilidades não são tão altas assim, mas ele pode vir positivo. E a cultura do SCAR é para você definir o germe do paciente que você está internando, se você vai precisar modificar o esquema terapêutico, se o esquema terapêutico ele pode ir para casa. Então isso aqui vai te ajudar a guiar o tratamento, beleza? O que a gente tem aqui de outros exames que a gente pode pedir? Outras coisas. Se existe uma suspeita de tuberculose, o paciente que no exame de imagem tem uma areoláxia suspeita de cavitação, ou tem um infiltrado retículo nodular, ou ele tem
tosse com perda ponderal e febre vespertina, tem hemoptise, a gente está pensando em tuberculose. Pode ser uma infecção bacteriana, assim, uma outra infecção não sendo micobactéria, não sendo TB, pode. O paciente tem direito de ter um achado que pareça com tuberculose, ou ele tem uma tuberculose ou uma infecção bacteriana associada. Então, mas de toda forma, a gente precisa solicitar as baciloscopias nesse paciente. É importantíssimo a toracocentese. A gente precisa estudar o líquido desse paciente. A gente precisa ver se é um derrame complicado, se é um empiema, se existe alguma outra razão para aquele derrame estar ali. Então, é importante que a gente estude o derrame pleural. Em alguns pacientes específicos, pode ser necessário realizar um lavado broncoalveolar. Particularmente naqueles pacientes que estão mais graves, internados, né? O paciente está mais grave, paciente que é mais complicado, paciente de UTI, que não está melhorando. Então, esse paciente aí pode ser necessário você solicitar um lavado broncoalveolar para poder avaliar e coletar exames, né? Para fazer cultura, investigar a tuberculose, enfim, você pode fazer alguns exames aí com a broncoscopia. Beleza? Então a gente viu o paciente que chegou, como é que chega o quadro clínico dele, o que a gente pode solicitar, o que é que pode ajudar a gente. Outra coisa aqui, ó, PCR, o paciente que a gente está internando. A PCR, ela vai ajudar a gente no que, né? Se esse paciente entrou, tinha uma PCR bem alta, e aí depois de 48, 72 horas você solicitou, vamos dizer que essa PCR dele aqui seja 132. Aí depois de 42 horas você solicitou uma nova PCR e ela já veio aqui menor, né? Ela saiu de 132 e ela ficou 54. Então, essa PCR ela está caindo. Isso aí mostra para você que o paciente está tendo evolução satisfatória. Então, no paciente que você vai internar, é interessante você perder esse marcador inflamatório. Ele é um pouco inespecífico, mas ele vai te ajudar no segmento. Beleza? Então vamos lá. Depois a gente viu aqui, a gente viu o que a gente pode pedir, quais são os exames complementares que vão ajudar, a gente viu como é que o paciente vai chegar. A gente vai fazer agora uma coisa que é importante, tá ciente que existe, mas eu vou mostrar que não tem necessidade da gente decorar aqueles scores clínicos da pneumonia. Então a gente vai estratificar o risco. Basicamente a gente tem dois critérios clínicos que a gente pode usar para estratificar o risco desse paciente. É o CURB-65 e o PSI. É o CURB e o Pneumonia Severity Index. Como é que é o CURB? Confusão mental, ureia maior do que 43, frequência respiratória maior do que 30, PA menor do que 90 da sistólica, ou diastólica menor do que 60, mas agora aqui, ó, 90. Ou idade maior do que 65 anos. Cada resultado desse aqui conta um ponto, beleza? O paciente que faz de 0 a 1 ponto é um paciente que você vai investigar, vai ser conduzido ambulatorialmente. O paciente que faz 2 pontos, ele vai ser, você considera internamento. O paciente que faz acima de 3, a gente já definitivamente a gente interna, e a partir de 4, 5 pontos a gente vai, assim, fica bem próximo, a gente está na UTI. 4 pontos ou 5 pontos, aí definitivamente é o paciente que vai para a UTI. Mas vamos lá para a gente ver se você precisa realmente decorar isso aqui. Esses scores, eles saíram de estudos observacionais, onde o pessoal pegou os pacientes com pneumonia, estudou aí num período de alguns anos. Os pacientes chegavam na emergência com
um quadro de pneumonia, e eles começaram a ver quais eram os achados que prediziam maior risco. Então, o que é que cada achado desse, quanto aumentava o risco relativo do paciente ter de evoluir para a morte, evoluir para óbito. Então, dessa forma, se criou esses scores. O PSI, eu não vou conseguir dizer tudo porque é um score altamente complexo. Ele é bem complexo, então vou botar aqui. Complexo. Porém, ele é bem completo. Então, ele considera a idade do paciente, por exemplo. Idade, ele considera comorbidades. Que o curve aqui ele só usa acima de 65, a idade aqui, cada ano do paciente ele é uma pontuação. Então, ele vai ter uma pontuação, por exemplo, paciente de 60 anos, ele já começa pontuando 60 no PSI. E aí, dependendo de achados clínicos, achados laboratoriais e comorbidades desse paciente, ele vai pontuar mais ou menos. A gente tem alguns scores aqui, né, que é o PSI porte, a classificação. Então, o porte vai de 1 até 5, sendo 5 o mais grave e 1 o mais tranquilo, ambulatorial. Então, o 1 a gente vai tratar ambulatorialmente, o 2 e o 3 vai considerar internamente, o 4 e o 5 definitivamente é um paciente que deve ir para a UTI. Então, o PSI ele é mais complexo, e por ser mais complexo ele termina sendo mais difícil. Mas vamos lá, usando o curve, vamos ver aqui se tem necessidade real da gente decorar esses valores. O paciente que ele tem confusão mental, uma frequência respiratória acima de 30 e uma pressão sistólica abaixo de 90, é um paciente que você vai mandar ele para a enfermaria? O paciente que você vai mandar para a enfermaria, né? Não é, definitivamente. Um paciente que está com alteração do nível de consciência, taquipneico para valer e hipotenso, não é um paciente que vai para a enfermaria. E se você olhar isso aqui, confusão mental, frequência respiratória e pressão sistólica abaixo de 90, a gente tem um score que a gente chama de Quick SOFA. Então, dentro do CURB, a gente tem o Quick SOFA. Óbvio que não são os mesmos valores, o Quick SOFA a gente vai ter uma frequência aqui de 22, mas o paciente que tem uma frequência de 30, ele tem uma frequência maior do que 22. Beleza? Então, o paciente que faz 2 pontos no Quick SOFA, você vai mandar ele para casa. Então, o paciente tem confusão mental e uma frequência respiratória de 30, maior do que 30. Você vai mandar ele para casa? Você não vai mandar ele para casa. Não está certo você pegar um paciente que você deveria começar... Lembra que você está pensando num quadro de infecção respiratória. Você chegou aqui depois de avaliar um paciente pensando que ele tem uma infecção do trato respiratório inferior. Então você está pensando que o paciente tem uma pneumonia e você chegou aqui na hora de estratificar e esse paciente tem confusão mental e frequência respiratória alta. É um paciente que você vai mandar ele para casa? Não, não está certo. Se o paciente pontua 2 pontos de Quick SOFA, você tem que investigar sepse, né? Você vai fazer os outros achados, outros exames e outra investigação para prosseguir a avaliação de falência de órgãos, né? Que é o que o SOFA traz. Então, você não precisa decorar de fato esses dados. Aqui você vai precisar decorar para responder uma prova, mas no seu dia a dia não precisa. Da mesma forma é o PSI. O PSI ele vai trazer comorbidades, idade, o paciente que acima de 71 pontos, ele já entra direto no, que é acima de 71 anos, né? Ele já vai entrar direto ali no porte 2. Então, o paciente que ele é mais idoso, o paciente com comorbidade, o paciente chegou hipotenso, você não vai mandar para casa. Você não vai tratar ambulatorialmente, você vai internar. E aí existem alguns outros critérios também que definem com relação a eu sei que eu vou internar esse paciente, mas eu devo internar ele na UTI ou interno ele na enfermaria, né? Ou faço um internamento mais curto, né, para esse paciente. Esses critérios avaliam se o paciente está entubado, se o paciente está apresentando droga vasoativa, ele avalia se o paciente está hipotenso, se o paciente está frequência respiratória acima de 30, se o paciente tem alguma comorbidade, se o paciente é muito idoso, se o paciente ele tem acidose, se o paciente, enfim, existe uma frequência respiratória de 30, uma pressão de menor do que 90.
ou um paciente idoso com alteração de função renal, ou um paciente idoso hipotenso, paciente idoso confuso. Você não vai mandar para casa, né? Não deve, pelo menos, né? Não deve. Então, de certa forma, esses scores servem para estudos, servem para definir a chance de morte desse paciente, mas na decisão clínica termina sendo muito mais no seu feeling, né? Que na verdade não é feeling, são dados objetivos que a gente tem. Quem viu um paciente, por exemplo, com a frequência respiratória de 30 sabe que o cara não aguenta por muito tempo, exceto em casos específicos, situações específicas, de situações clínicas específicas, mas no paciente com pneumonia, febre, taquicardia, frequência respiratória de 30, o cara não aguenta, o cara não aguenta por muito tempo. Então, você não vai mandar para casa o cara com a frequência 36, 34. Então, assim, existem esses scores para confundir a cabeça da gente, para tentar tornar a medicina uma ciência mais exata, mas no final das contas é muito da avaliação clínica geral do paciente, aonde você vai internar ele e onde você vai tratar ele, né? Se você vai tratar ele internado ambulatorial ou se você vai internar ele na UTI, beleza? Então, de forma geral, não se aperreia com esses scores não. Fica aí presente para essas alterações que você precisa avaliar considerando um risco aumentado. Então, paciente mais idoso, o paciente hipotenso, né? Assim, paciente hipotenso, paciente taquipneico, paciente confuso, paciente com alteração da função renal, a gente já sabe que é um paciente mais grave. E aí aqui, ó, o paciente que ele tem uma pontuação mais alta no CURB 65, consequentemente ele também vai ter um PSI mais alto, ele vai ter pontuado no QuickSOFA. E na hora que ele pontua no QuickSOFA, a gente precisa de alguns outros exames. Função hepática. E aqui a gente vai ver albumina, coágulo. A gente vai precisar de gaso. Um outro critério de internamento é o paciente com um índice PF menor do que 250, por exemplo. É um score que pontua, faz um ponto ali no score de UTI. Mas a gente vai ver que o paciente com um índice PF abaixo de 250, ele não está oxigenando lá essas coisas do sangue. Então, já assim, sugere uma gravidade maior, é um quadro que você avaliando e conhecendo direitinho ali da gasometria, você vai ver que o paciente não está lá essas coisas. Então a gente vai ver pH, vai ver PF, né? Aqui na gaso, a gente vai pedir o hemograma, porque vai ver plaqueta, beleza? A frequência, a parte respiratória, função renal, hemodinâmica do paciente. Beleza? Então aqui são alguns exames a mais que a gente vai precisar pedir para a gente poder calcular o SOFA desse paciente e ver aí quão grave esse paciente está. Beleza? Então assim, de forma geral, existe essa estratificação, que é algo mais de literatura, no meu humilde ponto de vista, é algo mais para estudo, né, para definir mortalidade desses pacientes, mas que na prática clínica, uma boa avaliação, um bom exame físico e você conhecendo direitinho o que é que está acontecendo e sabendo quando intervir nesses pacientes, né, percebendo que esses são sinais que mostram maior gravidade, então conhecendo bem aí com relação ao exame, aos sinais vitais quanto à alteração de sinais vitais, você não vai precisar decorar isso aqui porque você vai terminar internando esse paciente no lugar que ele deve ser internado, ou tratando ambulatorial quando for necessário. E aí, como é que a gente vai tratar esses pacientes? Bom, vamos lá. A gente vai tratar esse paciente de acordo com o ambiente em que ele vai ficar, né? Se é o paciente que vai ser ambulatorial ou o paciente internado. E quanto ao risco de MRSA ou pseudomonas.
MRSA menos comum, beleza? MRSA que a cultura vai terminar direcionando, então é menos comum. Então vamos lá. No paciente que você vai tratar ambulatorialmente, qual é o tratamento que você deve fazer? O paciente não tem nenhuma alteração clínica significativa, não é um paciente que está com alteração do sinal vital mais importante, frequência respiratória acima de 120 e tanto. Outro critério aqui que eu me recordei para você mandar esse paciente para UTI, a frequência, uma taquicardia lascada assim. Enfim, o paciente tá ok, tem sinais clínicos, o paciente tem febre, tem uma taquipneia leve, o paciente tem uma taquicardia relacionada ao quadro infeccioso, febre, né, e tudo. O paciente tem dispneia, tosse produtiva, pelo raio-x tem a consolidação, mas ele está ok. Ele não tem comorbidades significativas, ele não é idoso, tudo. Você vai tratar ele ambulatorialmente. O que é que você pode usar? Amoxicilina, pode ser 500 mg de 8 em 8, ou azitro, 500 mg dia. E esses tratamentos aqui serão por 5 dias, beleza? Você pode até tratar por 7 dias, mas com 5 dias, na maioria das vezes, vai estar ok. Alguns estudos aí já começam a testar o tratamento desses pacientes com 3 dias, mas ainda a evidência não é tão robusta, mas tem dados aí bem legais, que talvez você até consiga tratar por 3 dias. Eu particularmente prefiro deixar por 5 dias pelo menos. Se esse paciente ele tem uma possibilidade de ter uma pseudomonas, por exemplo, e aí quem é esse paciente vai ter possibilidade de ter pseudomonas? Paciente com internamento recente, uso de antibiótico nos últimos 90 dias, o paciente que tem uma cultura prévia com pseudomonas, o paciente com bronquiectasia, o paciente com DPOC. Então nesses casos aí, existe a possibilidade desse paciente ter uma pseudomonas causando essa infecção. Como é que você vai tratar? A medicação que a gente pode usar para tratar a pseudomonas, particularmente, é o levo, 750 mg dia, também por 5 dias. Então, nesse paciente aí que tem um quadro um pouquinho mais complicado, considerando aí o risco de infecção por pseudomonas e que você quer tratar ele ambulatorialmente, levofloxacino para cobrir essa infecção, né? E aí você vai cobrir, não precisa usar o macrolídeo, porque ele vai ter uma cobertura boa, tanto para os germes típicos, né? Que a gente está falando em pneumococo, hemófilos, né? Pode ser moraxella também, como atípicos, né? A gente tem, por exemplo, legionela, a gente tem também a clamídia, né? Então a gente pode ter esses germes aí fazendo uma infecção que o paciente pode ser tratado ambulatorialmente e termina sendo essas opções terapêuticas aqui. A gente tem alguns outros que a gente pode usar outro macrolídeo, mas assim, de forma geral, amox ou azitro, ou pensando em pseudomonas, leve. Já o paciente a gente vai tratar no hospital. Como é que a gente vai fazer? A gente está pensando já no paciente que está mais grave, beleza? A gente está pensando num paciente que ele tem alterações de sinais vitais mais significativas, é um paciente que tem mais comorbidades, é um paciente mais idoso. Qual é a medicação que a gente precisa usar? Nesse caso aqui, a gente vai precisar usar uma penicilina, né, com um espectro maior. No caso, mais comum que a gente usa, a ceftriaxona. Mas agora a gente vai usar uma associação azitro. Beleza? Aqui você vai usar de 1 a 2 gramas dia. E o azitro, mesma coisa, 500 mg. Nesse paciente, você também pode tratar por 5 dias, beleza? Também pode tratar por 5 dias, desde que ele esteja apresentando melhora, né? Não vai parar o tratamento, o paciente não está melhorando. Mas aqui, de forma geral, 5, 7, pode chegar até a 10 dias aqui de tratamento. Beleza? Vai depender muito de como é que está a evolução clínica desse paciente, como é que está a PCR, leuco está caindo ou não, alteração da função renal. Então você vai tratar esse paciente por esse período. A azitromicina, no geral, 5 dias é o suficiente para você cobrir os atípicos. O objetivo da azitromicina aqui é cobertura de atípico, beleza?
No paciente que a gente está pensando que tem pseudomonas, especificamente. O paciente está pensando que tem pseudomonas, como é que a gente vai precisar? Como é que a gente vai tratar? A gente precisa usar alguma penicilina que cobre pseudomonas, que vai ser o tazocin ou ceftazidima. Pensando nos quadros mais pancada, né? Pode usar também meropenem, pode usar também cefepime. Então, são penicilinas que cobrem pseudomonas, beleza? Cobrem gram negativo, bem de bastante amplo espectro, para falar a verdade. Né? Meropenem, cefepime, a gente termina reservando aí para casos específicos e pacientes estão mais graves, esses antibióticos mais potentes. O tazocin, se você estiver pensando no paciente que tem pseudomonas, aquele paciente DPLC ou bronquiectasia que tem já uma cultura prévia com pseudomonas, né? O paciente tem internamento recente, o paciente que fez uso de antibióticos nos últimos 90 dias, algum antibiótico desse aqui, ó, de amplo espectro, de espectro menor, né? Ou então ele fez uso de ceftriaxona com azitro, né, recente. E aí você vai cobrir com esses antibióticos. Se o paciente, ele é um paciente, por exemplo, com bronquiectasia, ou então ele tem um relato de ter uma cultura de escarro que ele acompanhava no ambulatório, que tem pseudomonas, e ele teve uma piora, uma exacerbação do DPLC ou da bronquiectasia, ele tem uma piora clínica, ele chega um pouco mais derrubado, e você precisa internar, você vai usar uma penicilina de pseudomonas mais azitro também, tá? Porque a intenção do azitro é a gente cobrir atípicos, beleza? Então a intenção das penicilinas nesse caso é cobrir atípico, então você pode usar, por exemplo, tazocin com azitro, que não tá errado, beleza? Nesses casos aqui, do paciente com pseudomonas, a gente vai terminar tratando por 7 a 10 dias, beleza? Esse tratamento termina sendo um pouquinho mais prolongado, a gente está pensando numa infecção mais significativa. Nesses paciente ambulatorial, você tratou o paciente, precisa retornar para fazer controle de cura, ser reavaliado, fazer nova radiografia? Não. Não retorna. Por quê? Porque a alteração radiológica ela demora a sair, tá? Então, se esse paciente voltar com uma semana e fizer o novo raio-x, provavelmente a mesma consolidação vai estar lá. E não significa dizer que o paciente tem doença. Por quê? Porque ele tem uma melhora clínica. Ele não tem mais febre, ele não tem mais dispneia, ele não tem mais tosse, ele teve melhora clínica. Então, a clínica desse paciente é o suficiente para você definir se esse paciente teve ou não melhora. Então, é muito importante que você avise isso aqui, particularmente no paciente que você está tratando ambulatorialmente. Beleza? Por quê? Porque o paciente você vai prescrever, ele vai para casa, vai ficar bom e ele não vai ter um retorno para você especificamente, né? Então você tem que orientar que os sintomas podem permanecer 48, 72 horas ainda com efeito do antibiótico, então que ele deve aguardar pelo menos isso aí para que o antibiótico de fato tenha feito efeito, que em caso de não haja melhora depois desse período ou que tenha queda do estado geral, tenha piora clínica, tenha mais desconforto respiratório, que tenha alguma alteração significativa, que ele retorne na emergência para ser reavaliado, é possível que você tenha coberto um paciente que ele tem uma resistência, um germe que tem resistência e que ele necessite de uma intervenção um pouco mais invasiva, né, de internamento, um período ali usando antibiótico com espectro maior. Então que ele seja reavaliado e que os sintomas eles podem durar um pouquinho mais ali depois da resolução da infecção. Então, no geral, o paciente não tem mais febre, não tem mais taquipneia, não tem mais taquicardia, com mais ou menos a conclusão do tratamento. 5, 7 dias ali de tratamento, ele já não tem mais sintomas. Mas eventualmente pode ficar uma dispneia residual, pode ficar uma astenia mais importante, né? Então pode ficar uma tossezinha residual também. Então é importante você orientar isso para o paciente, tá? Então, o paciente tem pneumonia que você vai tratar ambulatorialmente, é legal que você diga o que é que você está fazendo, né? Que ele pode ir para casa tranquilo, que não tem problema. Quais são os sinais de piora que ele tem que ficar atento
para retornar na emergência e qual é a evolução natural do quadro dele. Como é que ele vai ficar, como é que vai ser os próximos dias, como vai ser a evolução dessa doença dele, para que ele não procure um serviço de emergência desnecessário ou para que ele não procure uma consulta ou no PSF ou até no ambulatório particular de forma desnecessária, beleza? No paciente que você interna, a recomendação do pós é similar, né? Você vai tratar ele, importante sempre orientar, vamos começar antibiótico, a programação do antibiótico é tal, a gente vai fazer tal medicamento associado, a gente vai fazer tal exame complementar, tudo isso aí é importante para o paciente ficar legal aí com relação ao internamento, porque muitas vezes o paciente ele fica pouco colaborativo porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, orienta o paciente, o que é que você está pensando, qual o diagnóstico provável e o que é que você está pensando de programação para o tratamento dele. E aí, esse paciente começou a apresentar melhora com 3 dias, né? Você já tem uma cultura ali que você pode descalonar um antibiótico. Com 4 dias ele já está bem, sem alteração, ele melhorou do motivo do internamento dele. Então, por exemplo, se você internou ele porque ele estava taquipneico, com muita febre e com dispneia, ele melhorou da dispneia, melhorou da taquipneia, ele melhorou dos outros sinais infecciosos com 3, 4 dias. Então, você está tranquilo para dar alta para esse paciente com medicação VO para ele concluir o tratamento dele em casa. Nesse caso, quando você for dar alta para esse paciente aqui do hospital, como você está pensando numa infecção em que você precisou de um espectro maior para você cobrir, você pode usar a amoxicilina mais clavulanato para concluir esse tratamento desse paciente em casa, beleza? Conclui ali pelo tempo que você está pensando em tratar, 7, 10 dias. Eu gosto de ser bem mais contido assim com antibiótico, então eu tendo a suspender o antibiótico do paciente que está bem clinicamente com 5 dias, e mesmo que ele vá para casa, eu só gosto de terminar até o 7º dia, se ele está evoluindo bem e ok, né? Eventualmente o paciente que está um pouco mais grave, eu estico um pouquinho até os 10 dias, mas no geral eu prescrevo de 5 a 7 dias de antibiótico mesmo no paciente está internado. E para casa, 5 dias é suficiente, né? Corticoide. E aí, usa ou não usa corticoide? Especificamente por causa de pneumonia, não usa, beleza? Então, se o seu paciente só tem pneumonia, um paciente que não tem nenhuma doença respiratória, o paciente não tem DPLC, ele não tem asma, ele não tem nenhum outro quadro que indique o uso de corticoide, não precisa usar por causa da pneumonia especificamente. Se existe algum outro motivo, é um paciente com asma exacerbada, é um paciente DPLC exacerbado, é um paciente com infecção viral, então você pode usar o corticoide, né? Especificamente na infecção viral, se o paciente tiver com necessidade de oxigênio. Mas se é um paciente que você está internando só por causa da pneumonia, é um paciente que só tem alteração respiratória, alteração de sinais de infecção, você tem uma consolidação lá no raio-x, ele não tem outra razão para usar corticoide, não precisa, né? Então, se não tem nenhuma indicação, outra não faz. Por causa da pneumonia, não tem evidência de que tem benefício no paciente usar corticoide. Então, segura a mão no corticoide aí, que o pessoal gosta de usar corticoide para tudo que é respiratório, porque não muda o desfecho.